Então, vamos seguindo o roteiro. Vamos lá nele. Estamos lá? Cenário, modalidade, tá. Bom, a primeira coisa que eu propus na conversa com o pessoal da Vanzolini foi de conversar com vocês e com a própria Fundação Vanzolini que a gente precisa entender questões de educação profissional de uma maneira mais larga e não pensar apenas num curso técnico para adolescente. Volta lá um pouco. A educação profissional entendeu com uma maneira mais abrangente do que a oferta pontual de cursos técnicos. Isso é um problema que a gente tem, e aí considerando o papel o quê? Da educação como agente de mudança, as relações de juventude, trabalho e educação, e a compreensão do público de suas reais necessidades e de uma perspectiva de área ocupacional. Vocês viram no dado que o Luiz apresentou o seguinte: aqui no Rio Grande do Norte, como em todo o país, a maior parte dos cursos técnicos são na categoria subsequente. Não só em cursos regulares, bonitinho, para jovens de 15 a 17 anos. É um dado que o Luiz não colocou, mas a idade média dos alunos de curso subsequente no país inteiro é de 25 anos. Não são crianças mais. Por que isso acontece? O que está rolando? A secretária colocou um dado interessante, que é o seguinte: quando você pensa a questão da relação de trabalho e educação, você precisa pensar a questão do jovem. E para pensar a questão do jovem, você tem que pensar a faixa de idade de juventude estendida que nós temos no mundo de hoje. Para algumas abordagens, você pensa jovens mais ou menos como aquela parte da população que está entre 15 a 24 anos. E não de 15 a 17. Ou você pode expandir um pouco mais ainda. Num estudo que a gente fez em São Paulo, para a Secretaria do Trabalho, a gente usava uma juventude mais expandida ainda, que ia de 17 a 29 anos. Para pensar a oportunidade de educação profissional, de formação, essa era a clientela base que a gente tinha. Por quê? Porque é uma série de razões de você se voltar para essa faixa da população. Vamos para frente. O que acontece? Os jovens têm o que eu chamei aí de um percurso de trabalho acidentados. Você pegar jovens no geral, são pessoas que têm dificuldade de conseguir o primeiro emprego, se consegue o primeiro emprego, de repente muda, de repente fica desempregado, ou seja, vive uma coisa de bastante acidentada. O pior é com os pobres. No estudo que eu fiz para a Unesco, que era um estudo comparativo Brasil, Colômbia e México, eu fiquei assustado porque, na época, o desemprego no Brasil era uma coisa que variava mais ou menos de 7% a 9%. Hoje foi para 12%, mas naquela época o desemprego era bem menor. Agora, entre os jovens pobres de 17 a 29 anos, o desemprego era de 30%. Então, jovens que viviam em família, se ganhava até um salário mínimo e meio, 30% deles jamais tinham trabalhado, estavam desempregados, ou seja, não tinham trabalho. Então eu tenho que pensar um pouco que essa juventude com a qual eu vou trabalhar e oferecer educação, uma parte dela é essa, que tem necessidades urgentes de educação e de educação profissional. Volta lá. A outra coisa, esses jovens têm um histórico muito grande de repetência, de abandono do sistema, de não gostar de escola. A Liv Miado, por exemplo, não é só um caso brasileiro, na Noruega, muitos jovens abandonam a escola porque acham a escola um negócio muito desagradável. E largam a escola. E vão tentar trabalhar, eles não conseguem trabalho também. Mas eles são desistentes. Não foi a escola que desistiu deles, eles desistiram da escola. Na maior parte dos casos, né, a gente faz o que a escola desiste dos alunos, mas nesse caso, às vezes, os alunos desistem da escola.
E a faixa etária estendida, a minha proposta para vocês é que vocês comecem a pensar que vocês têm que atender uma juventude, vocês pensem pelo menos ou de 15 a 29, ou de 16 a 29, que pensem na região, na escola de vocês e tudo mais, que essa deveria ser a clientela de vocês, de uma juventude estendida. Que precisa de duas coisas, precisa de ter acesso à educação, e quando você pensa em educação profissional, precisa ter educação profissional. Não é só aquela faixa de jovens que vão fazer o ensino médio na chamada idade própria. No meu tempo de pedagogia, a gente chamava de idade própria, né? Então, dos 15 aos 17 é a idade própria para a pessoa fazer o ensino médio. Depois disso, a idade já é imprópria, já é outra coisa, né? É um negócio complicado. Bom, vamos lá. No cenário brasileiro, o que predomina em termos de educação profissional no ensino técnico são os cursos subsequentes. Eu não preciso falar nisso, o Luiz apresentou um dado, no estudo que eu fiz para a Unesco, esse dado está lá, em muitos estudos brasileiros, está mostrando que você tem um avanço muito grande de curso subsequente. Os cursos subsequentes, eles são entendidos, eles são chamados de ensino médio, mas, na verdade, eles são cursos que a gente tem que chamar de pós-secundários. Porque os alunos de curso subsequente já fizeram o ensino médio e estão fazendo um curso após a antiga escola secundária, é um curso pós-secundário. Isso faz diferença porque esse tipo de clientela, esse tipo de curso, não é a mesma coisa do que um curso técnico para adolescente. É um outro tipo de curso, é um outro tipo de aluno, é um outro tipo de abordagem, é uma realidade diferente. E é um desafio para o educador, porque o educador está muito acostumado com idade própria. E, de repente, não é idade própria mais. Eu estou lidando agora com jovens que têm, em média, 25 anos de idade. Já fizeram ensino médio, tem falha, essa coisa toda, e eles estão em outro tipo de situação. Agora, os cursos técnicos, houve um erro aí simultâneo, os cursos técnicos, digamos, mais regulares, são considerados pelos jovens como ocupações de passagem. Deixa eu explicar isso. Eu passei no Centro Paulo A Souza, numa pesquisa que eu fiz, e fiquei o dia inteiro com um grupo de jovens que faziam um curso técnico na área de álcool. Era um curso interessante, tinha laboratório, tinha questão da produção do álcool, a escola era muito boa, essa coisa toda, e eu conversando muito com eles o dia inteiro, vendo como é que era o curso, e vendo, na época, a questão dos valores e educação profissional. Aí comecei a entrevistar um por um, e todos eles queriam o quê? Queriam ir para a universidade. Eles não queriam trabalhar como técnicos de usina de álcool e açúcar. Me disseram, professor, a gente vai trabalhar durante algum tempo, porque isso é uma ocupação de passagem. Assim que eu conseguir coisa melhor, eu caio fora. Assim que eu terminar a faculdade, eu estou fora, ou seja, era apenas uma situação de passagem. A outra coisa é que, em alguns casos, há alguns cursos que exigem maior maturidade das pessoas. A secretária, por exemplo, falou aqui sobre a possibilidade de oferta de cursos na área de saúde. Na área de saúde, alguém para cuidar da gente no hospital tem que ter responsabilidade civil. A moça que vai dar a injeção nessa moça aqui, ela tem que ter mais de 18 anos de idade. Porque se não der certo, e ela for de menor, ela não vai ser responsável. Não, a pessoa que faz algum tipo de atendimento de saúde tem que ser uma pessoa que tem responsabilidade. Então, eu acho complicado você, por exemplo, formar gente na área de saúde com idade, o pessoal terminar, por exemplo, o curso técnico de enfermagem aos 17 anos de idade. Ele sequer pode trabalhar, vai ter que esperar ainda um ano para conseguir acesso ao trabalho, porque ele não tem responsabilidade. Bom, vamos seguir. Bom,
Bom, aí é uma coisa comprida, mas parece que é interessante a questão da opção pelo subsequente, porque quando os jovens procuram um curso subsequente, eles estão mais maduros e conhecem mais o mercado de trabalho. Eles não estão fazendo apenas uma aposta, eles têm uma ideia bastante clara daquilo que eles querem. E a grande maioria deles, provavelmente, vai trabalhar naquilo para que estão se capacitando. Se forem cursos bem arrumados, bem feitos e tal. Eu trabalhei muito tempo no Senac, nós tínhamos, por exemplo, curso de ótica, de prótese dentária, 95% dos alunos formados naqueles cursos iam trabalhar nessa área. Você pega, por exemplo, no Instituto Federal, na área de construção civil, que eu acompanhei no Espírito Santo, dos 35 alunos que eu acompanhei, quantos iriam trabalhar em construção civil? Nenhum. Você tem laboratório, você tem professores, você tem investimento em tecnologia, essa coisa toda, e nenhum daqueles jovens iria trabalhar na área. Por que eles faziam o curso no Instituto Federal? Por uma razão muito simples, eles tinham a garantia de melhor nota no Enem, porque eles tinham um curso de ótima qualidade. Ponto. É preciso não fechar o olho para isso, porque existe uma discussão toda a respeito, não, mas é preciso formar o jovem nessa idade. Agora, mesmo que não seja alguém de classe média ou classe média alta, se ele fizer um ensino médio, a grande maioria da população tem uma aspiração de ir para o ensino superior. Essa questão de achar que o sujeito faz o ensino médio e ele vai ter um destino no mercado de trabalho, às vezes é um equívoco muito grande da nossa parte. Eu falei com o pessoal da Vanzolini uma coisa que eu aprendi com um grande economista brasileiro, o Cláudio Salmo, que é o seguinte: a gente olha muito para o mercado, mas o mercado não olha muito para a escola. Não é? Então o que acontece? O mercado usa o resultado da escolaridade de acordo com seus interesses. E não com aquilo que você planejou. Então, eu estou assistindo agora, por exemplo, no Brasil inteiro você tem um monte de cursos de gastronomia de nível superior. E eu tenho estudado e tenho acompanhado alguns alunos que trabalham, que são formados em gastronomia. O aluno tipicamente formado em gastronomia, quando ele for para um hotel, ele vai ser empregado como o quê? Chefe de setor? Ele vai ser responsável por uma área da cozinha? Não. Ele será contratado como auxiliar de cozinha. Num curso que eu conheço, eles pagam a mensalidade na faculdade R$ 3.600. O piso em bons hotéis para auxiliar de cozinha é R$ 2.200. E eles aceitam. Porque é a oportunidade que eles têm de começar a trabalhar na área. O mercado sabe que eles estão falando de gastronomia? Claro que sabe. Vai dar para eles oportunidade no nível em que eles têm a formação? Não vai. Vai contratá-los de acordo com o seu interesse, com o interesse da empresa. Isso é muito claro, nós vemos esse tipo de sociedade e é assim que as coisas funcionam. Não adianta falar, não, mas está tudo planejado, né? E agora a gente vai formar 20 mil engenheiros e vai ter 20 mil empregos de engenheiro. Porque tem muita demanda para engenheiro. Mas não é assim que funciona, infelizmente.